Neste vídeo veremos uma entrevista do autor mais amado e odiado de todos os tempos, o mestre do traço brutal, Masami Kurumada. Já faz um tempo que eu venho querendo trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, numa tentativa de trazer alguns materiais que muitos fãs não conhecem, para podermos entender como funciona melhor a franquia, o mercado de mangá, o mercado de anime, para não ficar caindo nas conversas fiadas que tem aí pela internet. Por isso, nada melhor do que a gente ouvir o próprio autor original da obra. É claro, eu vou dar minhas opiniões aqui, não vai ser só um react. Vou deixar também o link do vídeo original para que você possa assistir, tirar suas próprias conclusões também. Inclusive recomendo demais esse canal aqui, ó, Seiya. E o site também, seiya.com.br. O cara é brabo, ele faz traduções que são bem difíceis de encontrar. Então tô recomendando de coração mesmo, porque eu acho o trampo dele muito bom. Então bora lá. Ó o Kurumada móvel. Eu só queria contextualizar, tá? Isso daqui é uma entrevista que o Kurumada deu em novembro de 1990. E ela foi sair no 8º volume das fitas VHS. Então isso aqui é mais ou menos da época do final do anime, final do mangá, meio que uma carta de despedida, de certa forma, do Kurumada para os fãs sem ser naquela época. Olha o bicho. Tá sendo tudo torto, cê é louco. Pose na biluga. Isso aqui não é por acaso não, viu? Isso aqui é um enquadramento que o Kurumada usa muito. Eu não sou nenhum especialista, tá? Eu não sou cineasta, fotógrafo, nada disso. Porém, isso aqui é um contre-plongé, ou contre-plongé. Não tenho certeza de como que se pronuncia isso. Porém, é um enquadramento que o Kurumada adora usar no mangá clássico, ó. Sempre que ele vai apresentar um personagem, ele mostra assim, como se fosse uma câmera de cima pra baixo. Tá vendo? Dá pra ver até aqui essa parte aqui de baixo da... Enfim, melhor não comentar o que é isso daqui, né? Da Marinho, mas vocês entenderam, né? Dá pra ver, assim como aqui escolheram a apresentação do Kurumada, né? O primeiro frame dele, ser um close na biluga, que é o que o homem gosta de fazer. Esse tipo de enquadramento costuma ser usado para passar uma certa superioridade do personagem. Você enquadra o cara de baixo para cima e ele fica parecendo maior do que ele realmente é. Kurumada Production. Esse aqui é o segundo estúdio do Kurumada, em Yokohama. Pelo que eu vi, o primeiro era onde ele morava mesmo. Aí os assistentes iam lá na casa dele, em um bairro de Tóquio. E depois ele mudou para esse segundo em Yokohama. E se não me engano, ele ficou aí até 2012. どうも、原作者の車です。昨日無事に5年間書き続けましたセイントセイヤハーデ戦が終了しました。長い間応援してくださったみんなにここでお礼を言います。ありがとうございました。始まってわずか半年ばかりでアニメ化の話が来ました。Meio ano depois que começou a lançar os capítulos do mangá, entraram em contato com ele para fazer o anime. Aí dá para entender porque tinha tanto filler, né? Porque vocês vão ver aqui que a equipe era bem pequena e tinha que criar tudo praticamente do zero, enquanto a Toei tinha o trabalho de adaptar com uma equipe bem maior. Então é lógico que era bem difícil para ele manter o ritmo, né? E aí acabava que o anime alcançava mesmo. Era um capítulo por semana e um episódio por semana. Mas mesmo assim, muitas vezes um episódio consegue adaptar muito mais do que um capítulo. Olha lá, o primeiro capítulo do mangá foi publicado em dezembro de 1985. Já o primeiro episódio no Japão vai ao ar em 11 de outubro de 86. Ou seja, devem ter entrado em contato ali por volta de maio, junho, julho de 86. E aí uns 5, 6 meses depois já começou a ser transmitido o anime. Que inclusive coincide mais ou menos com a venda do primeiro volume do mangá, segundo o que tá aqui, ó. O primeiro volume vai sair para venda em 10 de setembro de 86. Um mês depois começa o anime. Tudo é planejado entre as empresas como uma estratégia de marketing. No caso aqui, a empresa que publicava os mangás Sensei ainda era a Shonen Jump, que é da Shueisha. Então aí já teria que ter um acordo entre a Shueisha e a Toei Animation para casar certinho as datas. Tem funcionamento das vendas do mangá, das vendas da revista, né, da Shonen Jump, que é uma revista semanal, encontrar patrocinador, no caso, o patrocinador principal, todo mundo sabe, a Bandai, né, para vender os bonecos, encontrar
onde exibir, que no caso do Sensei foi na TV Asahi. Então é tudo bem mais complexo do que parece. E aqui eu tô falando como um amador, tá? Só pelo que dá pra gente perceber, assim, do processo, né? De transposição do mangá pra anime. わずか半年ばかりでアニメ化の話が来ました。その当時まだそれほど構成や先の展望は定まっていなかったことがかなり多かったのですが。 Isso aqui é interessante, né? Naqueles tempos havia muitas partes nas quais a composição e as perspectivas futuras não estavam muito sedimentadas. Aí a gente vê que tem vários elementos realmente que ainda não estavam definidos no começo da história, até porque quando o mangá começa, muitas vezes o mangaka, a editora, não tem a perspectiva de quanto tempo que aquela história vai durar, até onde ela vai chegar. Em caso Sensei, eu acho que o exemplo mais óbvio disso é a própria organização do santuário, a criação do personagem Ares, né, que seria um irmão do Shion, que é uma coisa que acaba deixando a história um pouco sem sentido, mas que foi uma escolha dos roteiristas da Toei pra gente ter também uma visão do lado dos vilões da história, coisa que era bem comum naquela época e que pode ser notada até em Dragon Ball, o Dragon Ball clássico mesmo, sabe, do Goku criancinha. Se você lê o mangá, o Pilaf e toda a gangue do Pilaf ali, o cachorrinho, a Mei, eles não têm tanta participação assim no mangá. Eles só vão aparecer mesmo lá no final, se não me engano, naquele castelo do Pilaf. Enquanto no anime, a própria Toei Animation, né, que também produziu Dragon Ball, escolheu dar várias pontas para eles, para que eles fossem aparecendo de vez em quando, dar não só a perspectiva do herói, mas também a perspectiva do vilão, mostrar os dois lados da história, porque o capítulo é bem mais curto que o episódio. Então se você coloca um desenvolvimento maior para outros personagens que também vão fazer parte da história, mas que não interessava tanto pro autor original dar destaque no mangá, acaba que você consegue encher linguiça. No caso do Dragon Ball, o Pilaf e toda a gangue dele eram personagens irrelevantes que meio que iam morrer ali, né? Personagens cômicos que não iam ser tão desenvolvidos no futuro. Porém, no caso do Grande Mestre, eu acho que faltou um pouco de comunicação entre o Kurumada e a Toei, ou não sei se o Kurumada não tinha exatamente isso planejado de quem seria o Grande Mestre desde o começo, mas acabou bagunçando lá no futuro. Um outro ponto que eu lembro assim de cabeça é o Aioria, porque no primeiro capítulo do mangá, o Aioria já tá lá, inclusive defendendo o Seiya naquele momento em que a China diz que estrangeiros não são dignos de se tornar cavaleiros. E essa é uma cena que foi cortada do anime, certamente porque nessa época o Aioria nem tinha sido pensado ainda como um cavaleiro de ouro. Posteriormente é que o Kurumada vai adicionar certos personagens já apresentados anteriormente, como é o caso do Aioria, do Mu, do Mestre Anciel como cavaleiros de ouro, para que eles tenham uma relação prévia com os protagonistas e isso traga mais profundidade para a trama. Inclusive a gente já fez shorts aqui no canal comentando sobre isso, especificamente sobre o Mu e o Doku, porque é uma coisa que já foi explicitamente afirmada pelo Kurumada durante a entrevista. アニメ化になることによってアニメの方たちといろいろ話をしたりいろいろ先のことを考えたりアニメとはまさしく二人三脚で来たような気がします。漫画の弱点というものは音がないということです。それをアニメでは感動的な音楽と迫力ある擬音、そして声優さんたちの熱演で。Sobre essa coisa da trilha sonora e dos efeitos sonoros, é algo que a gente pode notar muito bem na nova série Reboot em 3D, né? Porque a primeira temporada, que foi exibida na Netflix, realmente não tinha como salvar, né? Porque eles mudaram e eles fizeram muitas mudanças negativas em relação a ela. Fica difícil pra quem era fã do clássico gostar daquela série e eu acho que acabou sendo um tiro no pé, porque não conseguiu conquistar o público novo, que era a intenção deles, tanto que na segunda temporada, que agora está disponível na Crunchyroll, eles tentaram seguir uma linha muito mais próxima do mangá, uma linha muito mais fiel ao material canônico. Em alguns momentos até mais fiel do que o anime clássico, eu diria. Porém, a trilha do mestre Seiji Yokoyama faz uma diferença brutal. As cenas simplesmente não conseguem passar o impacto emocional. Claro, tem o problema da animação, né? Bonecos 3D eu acho que são mais difíceis de ser relacionados que bonecos 2D. Não sei se pela nostalgia, não sei se é um gosto pessoal meu também, mas eu acho que se tivesse uma trilha que não fosse nem a trilha do clássico, mas fosse mais próxima ao que era a série original, com certeza teria conquistado muito mais gente, porque a trilha nova ela é esquecível, ela é até imperceptível em alguns momentos, sabe? 大幅に作品自体が膨らみました。膨らんだといえば、聖夜漫画というものは
大体日本国内にとどまってたものですが、アニメ化されたことによりましてヨーロッパの方にまでこれが放映されました。 Tá, aqui a gente nota as expectativas do Kurumada e no que Sensei se tornou, né? Porque o que dá a entender com essa fala dele é que a intenção original do Kurumada era fazer um anime de sucesso no Japão. Principalmente porque ali, né, anos 80, mangá, anime, era uma coisa bem nichada, bem restrita ao Japão. Tanto que quando passava aqui nos anos 90, lá na época da Manchete, a gente nem sabia que era anime, né? Era só um desenho que tinha porrada e sangue, né? Que nego morria. Era diferente, a gente via que era meio que num formato de novela, que no próximo episódio a história ia continuar, que era uma coisa que não acontecia com os cartoons, que eram mais episódicos. E mesmo quando eles tinham um roteiro um pouco mais elaborado, os episódios funcionavam de forma independente, você não precisava ter assistido todos os episódios anteriores para você entender o que estava acontecendo. Já em Cavaleiros do Zodíaco, não digo que você não ia entender nada se você assistisse um episódio solto, que na verdade você não ia entender mesmo, porque com a dublagem da Gota Mágica era conversa de maluco, mas os episódios eram pensados de uma forma para ser uma coisa serializada mesmo, para ter uma continuidade narrativa. Então foi uma coisa que realmente superou as expectativas do autor, mas também não dá para cair no mito de que Sensei não faria sucesso só por conta do mangá, que Sensei era um fiasco no Japão. Tem muita gente que repete por aí, que nem papagaio pela internet. Até porque para um mangá virar anime, ele já tem que estar fazendo um certo sucesso, já tem que ter algum interesse comercial por trás daquilo, porque muito mangá nasce e morre como mangá e não ganha anime. A gente tem exemplo dentro da própria franquia de Sensei. Episódio G é sim um mangá que tem determinado sucesso, tanto que ele teve continuações. Existe episódio G, episódio Z Assassin, episódio G Hacking, agora tá aí há anos sendo publicado, e se não fizesse sucesso, com certeza já teria sido cancelado, porém nunca houve interesse comercial em adaptar isso para uma série animada, certamente porque não existia essa perspectiva de lucro assim como existia em Cavaleiros do Zodíaco, principalmente por conta da parceria com a Bandai. Na verdade, o maior responsável, se a gente for ver em relação ao sucesso mundial de Cavaleiros do Zodíaco, não é nem Kurumada. Lógico, o Kurumada porque não existiria, né? A Toei também em parte porque o anime é que vai ser difundido mundialmente, só que o anime só vai ser difundido mundialmente pelo interesse da Bandai e de outras empresas como a Santoy em exportar esses bonecos para o mundo inteiro. Então o anime acabou se tornando uma excelente propaganda, e se não fosse por esse modelo de negócio escolhido para Cavaleiros do Zodíaco, talvez a gente nunca tivesse nem ouvido falar da série por aqui, lá pelos anos 90, anos 2000, só a galera que é mais aficionada mesmo em mangá é que viria conhecer depois. フランスでもかなり人気が高くて、テレビシリーズがポセイドン編が終了したそうです。そして続きはどうなっているのか、フランスの子供たちもものすごく楽しみにしているということでした。 É porque na época nós não tínhamos informação de nada, né? O negócio era cancelado, a gente não ficava nem sabendo por quê, achava que os caras não tinham comprado a continuação, sei lá, não tinha ideia. 子供たちもものすごく楽しみにしているということでした。日本でもテレビシリーズが終了した直後からいろいろお便りをいただいております。ハーデス戦もアニメ化なることも近いと思いますので。 Oh, coitadinho, olha, os olhos do bicho até brilha. E Hades só foi vir, quanto tempo? 10? 15? Quantos anos veio Hades depois? Vamos ver. Olha só que dó, 2002. Ali era 90, 12 anos depois mais ou menos, foram lançar a saga de Hades. Porém, houve sim interesse em lançar a saga de Hades nos anos 90, tanto que tem até essa arte aqui, essa arte é oficial, tá? As cores eram diferentes, ó. A intenção era lançar em formato de OVA, assim como acabou sendo lançado depois lá em 2002, só que pelo que eu pesquisei, eu vi várias influências de fatores externos. O Japão não estava passando por uma boa época economicamente, o mercado de OVA não estava tão em alta nessa época, então houve o medo de não ter o retorno do investimento nessa adaptação e por isso ela foi cancelada. Porém, a Bandai chegou até a fazer alguns esquemas de armaduras para a época. Vocês podem ver que é o modelo antigo, né? O Diecast da armadura divina de Pégaso, dá para ver aqui pela mãozinha dele, que era a quadradona, e aqui também um modelo de uma possível armadura divina da época pro Shiryu, né? Além disso, na época, o Kozo Morishita, se não me engano, que era o produtor, chegou a falar com o Seiji Okoyama a respeito da trilha, e eles já tinham até música escolhida para ser a abertura, que seria a Dead or Dead, que eu acho que alguns de vocês já devem ter até escutado, eu já usei aqui em alguns vídeos no canal. Essa aqui, ó.
Beleza, eu acho que deu pra saber. Qualquer coisa é só pesquisar aqui, ó, Dead or Dead, se vocês quiserem ouvir ela inteira. Eles tinham também uma engine já escolhida, a música de encerramento, no caso, que chamava Shine On. Bem música de anime dos anos 90 mesmo, né? Enfim, linda demais. Se vocês quiserem, pesquisem também Shine On Saint Seiya. 楽しみにしていてください。このセイントセイヤっていうのはヒット的にもビッグなものになりましたが、いろんな意味で忘れられない作品になりました。漫画は週刊誌ですから毎週締め切りに追われて得られない日もかなりおります。そういうことを日夜助けてくれているスタッフがおりますので。E é tenso esse sistema não só por ser um trampo semanal, por ser uma equipe pequena, a que vocês vão ver mais pra frente nesse vídeo. O Kurumada ele tem 4 assistentes ao longo de Saint Seiya. Pelo que eu pesquisei, ele teve 8, mas nunca os 8 simultâneos, sabe? Sempre saía 2, entrava 2, mas não só pelo ritmo frenético e o número de pessoas trabalhando ser pequeno, mas também porque a Jump em si, eu não sei como funciona as outras revistas, como a Champion Head, que no caso é da Kita Shoten, que é onde está sendo publicado no Next Dimension atualmente, mas talvez seja até por isso que o Kurumada tenha saído da Shonen Jump por conta desse sistema deles, que eles têm um sistema de ranking, que pelo que eu entendo, se eu estiver falando alguma groselha, me corrijam aí nos comentários, mas funciona da seguinte forma. Ó, esse site aqui chama jajanking.net, para quem quiser acessar. Ele compila dados da Shonen Jump, do ranking da Shonen Jump. E é aqui você consegue ver a posição de cada obra. Isso desde lá de trás, ó, desde 86. Aqui eu pesquisei por Saint Seiya para saber qual foi a posição de cada capítulo, né, de cada votação dessa que Saint Seiya participou. E quem votava no caso? A revista vem com um cartão e nele os leitores podem votar nas obras favoritas, nas 3 obras favoritas, se não me engano. E aí as obras mais votadas vão ficar mais para frente na revista, mais próximos da capa, enquanto as menos votadas vão indo cada vez mais profundo, cada vez mais para as últimas páginas, até que se por acaso perceberem que a popularidade dela está muito baixa, ela é cancelada mesmo. Então é um negócio bem estressante, porque o mangaka ele tem que estar sempre preocupado nesse modelo de produção, nesse modelo de trabalho, em fazer alguma coisa impactante no capítulo daquela semana, para que na próxima semana ele também ranqueie bem e garanta a continuidade do trabalho dele. É mais ou menos como se na empresa que você trabalha, toda semana fizessem uma votação para saber quem que ia ser mandado embora. Só que como eu falei, a popularidade sem ser era até boa, ó. Aqui a gente consegue ver o ranking das posições. O primeiro aqui, ele já começa em primeiro, mas é Café com Leite, tá? Porque geralmente uma obra nova, até ali o capítulo 8, mais ou menos, ela é Café com Leite, tanto que aqui, ó, aqui tá como Start, que foi quando começou o mangá, e ele ganhou a capa colorida. E aqui no capítulo 8, ele também tava no começo da revista e ganhou a capa colorida, porque a partir do 9 é que a cobra ia fumar mesmo. A partir daqui que ele começa a entrar no ranking de votação. Aí você vê aqui 10, 8, 12, não parece que tá indo tão bem, né? Mas na verdade tá sim, porque isso aqui é mais ou menos o meio da revista. Porque dependendo da época, tem muita obra sendo publicada. E dá pra ver que aqui, conforme a série vai avançando, ele vai ficando muito melhor posicionado, ó. Ó, lá em 88, por exemplo, ele pegava primeiro, terceiro, quarto, segundo, primeiro aqui, ó, na 19ª votação que ele participou já. Só que, claro, lá pro final, na saga de Hades, depois que foi cancelado o anime e tudo, ele já tava mais embaixo, né? Você vê aqui ele na 20ª posição, na 19ª posição. Aí realmente já não tava fazendo tanto sucesso, até porque o final da saga de Hades é bem corrido. Não sei se o Kurumada já tava cansado, a gente sabe que ele tem problema na mão, muito por causa desse ritmo, né? Desse ritmo frenético de trabalho. Então quando ele se refere ali a perder noite de sono, é porque o cara tinha que pensar em roteiro, ele tinha que pensar em design de personagem. Aí ele inventou esse negócio das armaduras, que ele tinha que pensar na armadura e pensar no esquema, escolher uma constelação, fazer a armadura ser convertida de, sei lá, uma mosca para uma vestimenta que protegeria um humano. Então, devia ser tenso, realmente devia ser tenso. Vamos conhecer a galera que foi responsável. Aí o grande mestre. それでは毎週の締め切り時刻にもめげず日夜コスモを燃やし続けて作品を手伝ってくれている
車田プロダクションのスタッフを紹介します。彼が山口正史です。主にバックの車線、ホワイトの効果を担当しております。Linhas diagonais, fundo, efeito branco. Efeito branco eu creio que seja esses efeitos assim, ó. Essa fumacinha aqui, esses raios, tá vendo? Provavelmente aqui esse fundo foi pintado já, e aí ele vem depois pintando de branco aqui pra dar esse efeito de iluminação, que é bem característico do mangá de Saint Seiya. Principalmente esse efeito de raio aqui, que ele costuma fazer muito quando o personagem se teleporta, quando o personagem chega em algum lugar. 次が谷村健一くんです。彼はベタと主に仕上げ、スクリーントーンなどを担当しております。Aí o Kenichi Tanimura fazia assombramento, que eu acho que é o mais óbvio, né? Esses efeitos assim de luz e sombra. E também retículo aqui, pelo que eu sei, são esses riscos assim, né? Se eu estiver falando merda, me corrijam aí, mas pelo que eu me lembro é isso aqui. 次の彼が池田茂明くんです。彼もベタ、ホワイト、枠線などを担当しております。Aí, no caso, mais de um faz a mesma função, né? Até porque é bastante efeito, bastante coisa para pintar. 次の彼が町田宗春くんです。本当は彼はうちのスタッフではなく少年ジャンプの編集員であります。しかし、締め切りに追われている時は影のアシスタントとなってベタやホワイトを手伝ってくれています。Aquilo que eu falei da equipe ser pequena, né? A própria Jump fornecia um assistente extra para ele às vezes para dar tempo de entregar o capítulo da semana. 次の彼が中田昌司くんです。彼こそセイントセイヤに書くことのできない幾多のクロスを考案してくれた大変な人であります。Aí esse aqui é brabo, porque se fosse pro Kurumada sozinho, imagina, às vezes aparece 2, 3 personagens junto na mesma semana, ele teria que idealizar 3, 4 armaduras de uma vez para poder apresentar, não é fácil não, então realmente tinha que ter um outro cara para ajudar ele ali a inventar armadura nova. 次の彼が田尻明君です。彼は、ポセイドン神殿やサンクチャリその他の背景を描いてくれました。Tá, então esse é o cara que desenha o background, desenha os cenários. Aí você pode estar pensando, porra, então o Kurumada não faz nada? Porque tem um cara que faz assombramento, o cara que faz as linhas, o cara que contorna, que faz a luz, que faz o cenário, que faz a armadura. Na verdade, muitos deles vão trabalhar só na finalização. Tem um outro vídeo aqui, ó, que eu vou colocar só pra ilustrar, que esse aqui é um pouco mais recente. Inclusive, eu acho que é o mesmo estúdio da Kurumada Productions ainda. Esse vídeo aqui, ele é de 13 anos atrás. Então deve ser, só que dá pra ver que tá bem mais lotado de coisa aqui, né? Tá bem mais cheio e agora tem 1, 2, 3, 4, 6 pessoas trabalhando. Aqui já trabalhando em Next Dimension, tá? Isso aqui é da parte 14 de Next Dimension. 現在連載中のオールカラー作品セイントセイヤネクストディメンション冥王神話の制作が進んでいたよ。 Aí, o Kurumada fez o desenho e o cara contorna por cima. Aí o mestre nos brindando com seu traço ardente. Ele não faz o cenário, mas dá pra notar aqui, ó, que tem algumas anotações que ele deixa pro cara que vai desenhar o cenário, pra construir a ambientação da cena. Obrigado por assistir, espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aí embaixo se você quer mais conteúdos nesse formato, comentando materiais sem ser não tão conhecidos assim por boa parte dos fãs. Se você for novo no canal, se inscreve aí, valeu, até mais! Adeus!